tudo bem? O meu nome é Aline Ayesh e eu sou doutoranda em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Eu pertenço ao grupo de pesquisa EO-Oxigênio e estou sob a orientação do professor Dr. José Monserrat. E hoje eu estou aqui para uma breve conversa sobre nanopartículas de prata. Afinal, na situação de pandemia em que nos encontramos, diversas vezes aparecem notícias na mídia trazendo soluções inovadoras para evitar o contágio com o novo coronavírus. Dentre essas soluções, nos deparamos com produtos que recebem a aplicação de nanopartículas de prata, como por exemplo, em roupas, jalecos e principalmente em máscaras de proteção. Isto naturalmente gera curiosidade ao respeito desses materiais. Mas antes de entrarmos no assunto referente às nanopartículas de prata, é necessário falarmos sobre a prata propriamente dita e como ela já vem sendo utilizada há séculos. A prata tem suas características antimicrobianas conhecidas há muitos anos. No século XVIII, por exemplo, o nitrato de prata era usado no tratamento de úlceras, e o seu uso na desinfecção de feridas não é novidade. Mas com a descoberta da penicilina, o uso da prata nestes casos entrou em declínio. E nos últimos anos, devido ao surgimento de cepas bacterianas com resistência a antibióticos convencionais, a prata novamente ganhou um foco no meio científico, com o objetivo então de desenvolver novos agentes mais eficientes. Mas afinal, o que é um antimicrobiano? Os antimicrobianos, eles são substâncias que atuam sobre micro-organismos, que podem então inibir o crescimento ou eliminar esses organismos, como bactérias, fungos e até mesmo vírus. Mas lembrando que esses organismos são distintos e o vírus, apesar de estar aqui citado, não são considerados seres vivos, ok? Então, com base nesse já conhecido poder antimicrobiano da prata, a mesma, então, em escala nanométrica, tem ganhado atenção entre esses nanomateriais que são aplicados à indústria, o que ocasionou, então, um aumento na produção e utilização dessas nanopartículas de prata. E é uma gama de materiais que utilizam ela como matéria-prima, que inclui curativo para feridas, instrumentos cirúrgicos e, como dito antes, roupas e máscaras de proteção, dentre vários outros produtos. Então, o que é uma nanopartícula? Uma nanopartícula ela é caracterizada por manter-se em uma escala, entre 1 a 100 nanômetros. Então, materiais destes que, ao apresentarem uma ou mais dimensões dentro dessa escala, são denominados nanomateriais. Esses nanomateriais eles apresentam propriedades químicas e físicas que são diferenciadas quando comparados ao mesmo material em uma escala superior. A ciência por trás do manuseio dessas nanopartículas é a nanotecnologia, que tem como enfoque caracterizar, produzir e manejar estes materiais que estão em escala nanométrica. As nanopartículas, então, podem surgir através de vários processos. Eles podem ser naturais, antropogênicos e elas também podem ser fabricadas. Quando fabricadas, podem ser classificadas em diferentes grupos, como, por exemplo, as nanopartículas metálicas, como as nanopartículas de prata aqui citadas, as nanopartículas à base de carbono, como os nanotubos de carbono, dentre outros vários materiais e classificações. As nanopartículas de prata, então, possuem propriedades que são maximizadas em comparação ao mesmo material em escalas maiores, e já são aplicadas nas áreas como engenharia, diagnósticos, cosméticos, entre outras várias áreas. Mas é com seu potencial antimicrobiano que elas vão despontar dentre os nanomateriais mais utilizados. As nanopartículas de prata, então, elas apresentam esse potencial antimicrobiano, já citado, muito potente. E já foi relatada eficácia para o tratamento de fungos, bactérias e até vírus. Por isso, a cada dia, mais e mais pesquisas são realizadas, avaliando então o uso deste nanomaterial. Quanto ao efeito que as nanopartículas exercem nos organismos-alvo, é observado que elas geram oxidação aliadas então à liberação de íons de prata. E por serem extremamente pequenas, as nanopartículas chegam em locais que outras partículas não chegam. Os organismos eles possuem sistemas de defesa e barreiras que são responsáveis por impedir a passagem desses corpos estranhos. Mas as nanopartículas podem passar despercebidas, entrando nas células e até mesmo interagindo ali com as organelas,
Então, quanto menor uma partícula é, maior será a sua área relativa, devido àquele tamanho pequeno e à elevada superfície relativa dela. A interação com as organelas vai se tornar facilitada, com uma alta superfície de contato. Então essas partículas vão ser mais reativas, como nesta figura onde há dois cubos. Dá para observar que o cubo menor tem uma relação superfície-volume maior em relação ao outro cubo que é maior que ele. Então, resumindo, quanto menor a partícula, maior poderá ser a sua toxicidade. O aumento da produção desses produtos com nanomateriais nos traz então uma questão importante à tona. Não corremos o risco de termos excesso desses materiais no meio ambiente, causando diversos problemas para os organismos, como ocorre, por exemplo, com o plástico. Então, voltada aos estudos dos efeitos toxicológicos desses nanomateriais em diferentes sistemas biológicos, o que inclui células, tecidos e organismos de uma maneira geral. Nós temos a nanotoxicologia, que no contexto aqui abordado é de suma importância, já que essas nanopartículas de prata elas podem causar efeitos não somente nos organismos que são considerados alvos, como as bactérias, fungos e vírus, mas também em outros organismos considerados não alvo, com consequente risco para a saúde humana e ambiental. Mas esses riscos vão ser dependentes das condições de exposição, que é o tempo, a dose e a característica do material e como ele vai chegar nesse ambiente. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Apoie as mulheres na ciência e até mais!